Poder assentar em nome de Jesus. Como nosso irmão falou, nossa irmã Cris, o culto foi diferente. Por que foi diferente? Porque o Espírito Santo faz conforme quer. O Espírito Santo, ele é lindo por isso, irmão. Ele não é preso à liturgia do homem, ao querer do homem. Quando ele quer trabalhar, ele trabalha da forma que ele bem quer. Se você não entendeu ainda, se nessa noite for do agrado do Pai trazer o teu milagre, em nome de Jesus, esta é a noite de Deus. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês aqui Gênesis capítulo 12. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém, irmãos? Deixa eu me organizar aqui no horário. Amém. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu vou ser bem rápido, porque como foi dito, Deus já tem falado de muitas formas. Ele apenas vai continuar falando através da sua palavra. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei. Amém, irmãos? Passagem conhecida. Deus chega a Abraão. Só por motivo de curiosidade, Deus fala com Abraão 2 vezes, tá, irmão? A primeira vez ele meio que fica ali lutando com Deus. E você vai perceber isso através da vida do servo do Senhor em Atos, quando ele vai contar a história de Abraão. Aí você pega um detalhe interessante, porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Aí você olha, não, se Abraão é o pai da fé, então ele ouviu Deus e fez. Não. Deus teve que falar com ele a segunda vez. Ué, pastor Alisson, então quando de certa forma Deus fala comigo e eu não vou, não quer dizer que eu não tenho fé, quer dizer que eu sou medroso. Aí num culto, depois de um culto como esse, irmão, você sai daqui cheio de fé, porque nós somos falhos. Amém? Então a Bíblia diz que Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Era a terra de Canaã, a terra prometida. Abraão saiu sem conhecer, sem saber, e Deus começa a movimentar Abraão e entrega a ele a terra. Nasce Jacó, já depois de muito tempo. Vem Abraão, Isaac, vem Jacó. Jacó tem seus filhos. Em meio aos seus filhos nasce José. José desce para o Egito. José é o primeiro a descer para o Egito. Ficando no Egito, passa-se algum tempo, a família desce inteira para o Egito, e todos conhecemos a história. Quando eles chegam no Egito, irmão, toda a casa de Jacó, eles se estabelecem ali, eles ficam por ali, e passa-se o tempo. A Bíblia diz que o faraó que José servia morre, e um novo faraó vem a reinar. E diz a palavra do Senhor que ele começa a ir de encontro ao povo de Deus, e o povo de Deus já estava ali, continua, vai indo. Quando eles percebem, estão escravos. Passara-se um tempo, mais de 400 anos, ou aproximadamente 400 anos. Passaram-se as promessas de Deus. Aquela terra que Deus tinha dado para Abraão no capítulo 12, já foi. O Egito, todos nós sabemos que por causa dos 7 anos de praga e dos 7 anos de prosperidade, o Egito se tornou muito poderoso, muito rico. E dessa forma o Egito foi comprando tudo que ele via pela frente, irmão. Ele foi dominando todo o globo da terra. E também, aquela terra que Deus prometeu a Abraão, foi no pacote. Então a cultura do Egito estava pregnada na terra que Deus prometeu a seu filho. E agora eles são escravos. Só que Deus agora vai levantar um homem chamado Moisés. Moisés desce para o Egito, acontecem as 10 pragas. Moisés tira o povo de Deus do Egito. Agora Moisés chega diante do Mar Vermelho.
Diante do mar vermelho, a Bíblia diz que o coração de Faraó, irmão, se fecha. E mesmo depois das 10 pragas, ele vai de encontro a Moisés para matar aquele povo. A Bíblia diz que Deus diz a Moisés: toca nas águas, e o mar se abriu. Aí Moisés vai fazer um cântico dizendo que o hálito do Senhor, que as suas narinas congelou as águas profundas. Nós já sabemos disso. O exército de Israel passa, o de Faraó vem logo atrás, e quando eles estão no meio daquelas águas profundas, congeladas, a Bíblia diz que o hálito de Deus sopra, derrete o gelo, eles caem em águas profundas, aqueles 2 paredão vêm e os engole. Acabou o exército. Eles passaram o mar vermelho, chegaram no Monte Sinai. Deus quer se revelar ao seu povo, escute isso, sempre, irmão, essa foi a vontade de Deus, se revelar ao seu povo. Diga comigo, sempre Deus quis se revelar ao seu povo. Sempre foi a vontade de Deus. E no Monte Sinai, Deus diz: Moisés, fala para o povo se santificar e me encontrar lá em cima. O povo começa a se santificar por 3 dias. Mas no 3º dia, quando o monte está fumegando, quando está um tremor, quando anjos estão no meio do relâmpago, quando há uma apoteose de glória, o povo fica com medo e diz: Moisés, não, vai tu lá, deixa nós aqui, Moisés. E Moisés sobe. A Bíblia diz que depois de muitos dias Moisés estando lá, os homens levantam uma imagem, uma escultura para adorar. Deus fica irado, irmão. Moisés diz: calma, Senhor, eu vou resolver. Moisés desce, quebra as pedras, volta de novo, toda aquela história que nós conhecemos. Aí Deus vai falar: por isso vocês vão peregrinar pelo deserto. A terra que eu jurei a Abraão e que um dia ele perdeu, deixando o povo sair, o povo desceu para o Egito, agora o povo está saindo, a terra que eu ia dar, essa terra, nenhum das gerações vai poder entrar nela. Só que a Bíblia diz que quando Moisés manda o povo olhar a terra, 2 vêm com fé e diz: sim, Moisés, nós podemos vencer em nome do Senhor. Josué e Calebe. De todos que não iam entrar na terra, Deus falou: Josué e Calebe serão os únicos que vão entrar na terra por causa da fé. Se nessa noite Deus encontrar fé, irmãos, você irá entrar na terra prometida que o Senhor te prometeu. Não, eu vou repetir: se o Senhor achar fé nesta igreja, aleluia, o teu milagre te encontra hoje, aleluia. Ele só precisa encontrar fé. O tempo passou, irmão. O líder chamado Moisés morre. Só que antes de morrer, pastora, Moisés levanta Josué, que era escravo, servo, líder, agora sucessor de Moisés. É assim que Deus faz. De escravo vira servo, de servo vira líder, de líder vira sucessor, de sucessor vira a igreja do Cordeiro de Deus. Josué agora vai liderar, irmãos. Josué, ser forte e corajoso, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Estou resumindo toda a história. Josué agora começa a governar, a ser líder daquela nação. Lembre-se, Deus sempre quis se revelar ao seu filho, aos seus filhos, ao seu povo. E o primeiro objetivo, ou melhor, a primeira missão, o primeiro desafio de Josué foi o Rio Jordão diante dele. O Rio Jordão fechado, irmão, eles tinham que atravessar para o outro lado. E Deus falou: toca nas águas, as águas se abriu. O povo viu que Josué seria líder como Moisés, e começa a seguir a Josué. A Bíblia diz que Josué vê agora as muralhas de Jericó, e como um grande estrategista, Deus falou com ele:
dá uma volta em torno da cidade. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia. No sétimo dia, Josué, vocês dão 7 voltas. Aí a Bíblia Sagrada diz que as muralhas de Jericó vieram ao chão. O segundo desafio, a segunda guerra, foi a cidade de Ai, povo muito poderoso. A Bíblia diz, irmãos, por um determinado momento, eles tiveram altivez, soberba. E Deus meio que permitiu que o exército daquela cidade viesse contra o seu filho e derrotasse. Mas quando ele se arrepende, eles foram novamente conquistar a terra. Nunca foi fácil para Josué. Nunca é fácil vencer uma guerra. Nunca é fácil vencer uma batalha, irmão. Mas ela é necessária. Vou repetir. Não é fácil vencer uma batalha, mas ela é necessária. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que 5 reis vieram contra Josué. Aí um homem chamado Gibeão se junta com Josué e eles vencem aqueles 5 reis. Outro desafio para Josué, a batalha do rei do sul. Outro desafio, a batalha do rei do norte. Todas as guerras, irmão, foi finalizado no capítulo 11 e 12 de Josué. Após 7 anos, irmão, de muita batalha, de muita guerra, a terra foi quase que completamente tomada novamente. A terra que Deus prometeu a Abraão, e que um dia os filhos de Deus perderam, e Deus novamente promete a Moisés, e agora está sobre o ofício de Josué. Deus está devolvendo para o seu povo. Mas diz o texto bíblico, que mesmo eles conquistando a terra com guerra, nem todos os inimigos foram derrotados. Por que isso, pastor Alisson? Porque isso era necessário. Isso era necessário. A Bíblia diz que Josué agora morre. E o povo de Deus vai perguntar para o Senhor, em Josué capítulo 1, versículo 18: Senhor, quem é que vai governar? Quem é que vai liderar? E Deus falou: levanta a tribo de Judá. A tribo de Judá se levanta e novamente, irmão, outras guerras são travadas. Inúmeras guerras. Mas todas as vezes, escute isso, todas as vezes que a tribo de Judá ia guerrear contra um povo para conquistar a terra, alguns resquícios ficavam na terra. Quando eles iam buscar, iam pelejar na batalha, irmão, alguns inimigos sobreviviam e permaneciam naquela cidade. Eu vou repetir. Em meio às guerras que aquela tribo promovia, Deus sempre permitia que alguns inimigos ficassem naquela terra. E quando eles dominavam a terra, mesmo alguns ficando, eles distribuíam entre a tribo. Cada tribo pegou seu pedaço de terra. Lembrando, sempre ficavam alguns inimigos na terra. E Deus vai falar o porquê, irmãos. Juízes capítulo 2, a partir do versículo 1. E o anjo do Senhor subiu a Gigal e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe a essa terra que jurei dar aos seus antepassados, e firmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança com alguns habitantes dessa terra, mas sim os destruir os seus altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Lembre-se que quando eles conquistavam a terra, alguns dos inimigos ficavam na terra. E Deus está dizendo: eu disse para vocês destruir todos, mas vocês deixaram alguns inimigos. E por isso, escute isso, versículo de número 3. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra,
e eles serão como espinhos em suas costas, e os deuses deles serão como armadilha para vocês. Escute, é o anjo do Senhor dizendo à nação. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Deus estava dizendo, é para vocês ter destruído todos, mas porque vocês foram desobedientes, e ainda deixaram aquele pecado na terra que eu prometi para vocês, eles agora vão servir de espinhos nas suas costas, porque isso é necessário. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, em Juízes capítulo 3, versículo 1, esses são, pois, os povos que o Senhor Jeová permitiu ficar, para por meio deles provar a Israel, por causa daqueles que não conheciam a respeito de todas as guerras de Canaã. Versículo de número 2, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel tivessem a experiência da guerra, pelo menos aqueles que não tinham conhecido antes. Deus está dizendo, esses povos, essas nações que permaneceram na sua terra, que agora eu, Senhor, os estabeleci com espinhos na sua costa, vai servir para que as gerações futuras compreendam e entendam como a nação chegou na terra prometida. Aí diz o texto, irmão, para que os filhos de Israel tenham experiência de guerra, pelo menos aqueles que não conheciam antes. Pastor Alisson, ficou um pouco confuso. Todas as guerras, irmãos, demora tempo, meses, anos, até mesmo décadas, para ser concluída. E você vê isso no tempo de hoje. Você vê os Estados Unidos guerreando com as nações, você mesmo vê outras nações guerreando, já tem 3, 4, 5 anos. Não é de uma hora para outra que se resolve uma guerra. O que isso tem a dizer, pastor Alisson? As gerações foi passando, irmão. Aqueles soldados que estavam na frente da guerra conheciam a guerra. Josué conhecia da guerra, Moisés conhecia da guerra, mas os filhos deles não conhecia da guerra. A tribo de Judá conhecia da guerra, mas os filhos não conheciam de estratégia de guerra. Deus disse, esses que estão no meio de vós, vai servir de espinhos, para que essas gerações que não conheceram a guerra, comecem a conhecer. Por que o espinho faz, pastor Alisson? Machuca. Vez e outra, o inimigo do povo de Deus se levanta. E como é que isso funciona para hoje, pastor Alisson? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta hoje é contra os principados e potestades. Paulo vai dizer, foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me glorie daquilo que eu vi do Senhor. Sabe para que serviu o espinho de Paulo? Para ele testificar das suas guerras. Pastor Eunilda, faça favor. Para que serve um espinho, pastor Alisson? Porque o espinho que está na minha e na sua carne serve para testificar para aqueles que estão ao seu lado das experiências de guerra. Aleluias, graça e paz, igreja. Para testificar dentro desta palavra, gostaria de ler com vocês aqui no livro de 2 Reis,
capítulo 4, verso 16, que diz bem assim: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E no capítulo mais adiante, no verso 28, fala: e disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Muitas vezes nós caminhamos e passamos por vales que somente nós vamos descer. E nós queremos muitas vezes levar algumas pessoas conosco por meio a uma estrada que nós não entendemos. Como que eu vou testificar a fé? Como que dentro dessa palavra que o pastor está trazendo, o que a pastora quer dizer com isso? Muitas vezes existem situações que nós estamos vivendo e como essa palavra fala: eu não pedi. Eu não pedi ao Senhor por tal situação, por que eu estou vivendo essa guerra? E daí é onde vem provada a nossa fé. A palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela não pediu um filho a um profeta, mas o Senhor sabia o que desejava o coração dela. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra liberada por Deus, ela é decreto. Eu não sei qual foi a tua necessidade nessa noite, eu não sei o que você tem clamado, mas se você tem uma palavra, eu trago como um testemunho vivo, porque lá atrás, um dia eu falei: Senhor, eu não pedi para te seguir, mas Ele me chamou, Ele me ordenou, Ele me comissionou. E às vezes as pessoas falam: mas o escolhido, ele não tem escolha. Eu tenho uma escolha e eu escolhi seguir ao Senhor. Eu tenho uma escolha e eu decidi caminhar com Ele. Ainda que eu desça ao vale, eu sei que comigo Ele estará. Ainda que eu suba aos altos céus, eu sei que comigo Ele estará. E em meio às situações e adversidades que eu tive, uma situação de saúde que eu passei, o médico falou para mim: você não pode gerar filhos. E eu tinha minhas trompas todas, as duas, obstruídas. Eu não podia gerar. Porém, a maioria das mulheres, ela tem um sonho de gerar filhos, de ter uma família. Ela acha que a família dela, ela só começa a partir dos filhos. E muitas vezes nós precisamos entender que não começa a partir dos filhos, começa a partir do momento que eu entendi quem eu sou com Ele e Ele é comigo. E quando a gente deixa de questionar ao Senhor o porquê, mas fala: Senhor, há um propósito. E é muito fácil nós declararmos para as pessoas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas e quando somos nós que estamos no vale? Quando somos nós que queremos gerar e não conseguimos gerar? E naquele momento o médico falou para mim: você não pode gerar, você não vai gerar, porque dentro de 1000 você só tem uma chance, é essa que eu preciso. Ei, eu não sei o que você precisa, mas se você tem uma palavra, você tem uma chance. O Senhor hoje Ele libera para a tua vida, porque lá atrás um dia o homem falou para mim: você não pode, mas eu tinha uma palavra de Deus sobre a minha vida. Moisés, ele tinha uma palavra, porém por meio das circunstâncias, a fé dele ali foi atacada e ele não alcançou. Josué foi aquele que pôde sim começar a resgatar. Pode ser que hoje seja o dia de você resgatar a palavra que o Senhor liberou para a tua vida. E ao tempo certo, aprove ao Senhor que eu gerasse filhos. E filhos, entenda bem, não são meus, são dele. Se o Senhor está te dando e você ainda não entregou para Ele, acredite, ainda não é o tempo de você viver a grande promessa do Senhor, porque se Ele te entregou, é dele. Como foi ministrado aqui nas ofertas, é dele. Não é sobre o teu carro, sobre a tua casa. Os teus pés são dele, a tua mão é dele, o teu falar é dele. Então use tudo que Ele te deu para verdadeiramente adorar, e que a tua fé seja renovada no dia de hoje, entendendo que pode até ser que você não pediu, mas se Ele te levou ao vale, se Ele te fez passar pelo deserto, Ele tem uma palavra para a tua vida. E essa palavra da boca de Deus, ela é decreto. Que a tua fé seja renovada, que a tua fé seja firme verdadeiramente no Senhor. Hoje eu não estaria aqui porque eu desci ao vale, mas houve um profeta que falou: eu declaro que até a hora do culto você estará curada para a glória do Senhor. E eu estou aqui para glorificar e para testificar que uma palavra é tudo que eu preciso. Uma palavra é tudo que você precise. Não saia daqui nesta noite sem receber a palavra de renovo da tua fé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. O que você está fazendo, pastor Alisson? São os ditos de guerra, irmão. São os ditos de guerra.
São os testemunhos das guerras que a igreja passa, que nos permite estar de pé em Cristo. Amém. O pastor Alisson me pediu para trazer um breve testemunho. E hoje foi um testemunho. A gente foi no monte hoje de manhã, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E durante o monte meu pai trouxe uma palavra que me confrontou. E ele não sabe disso. Isaías 29, 13 diz: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E eu, como ministro de louvor, falei: cara, será que eu estou adorando o Senhor só pelas regras ou por estar numa escala? E aí eu orei ao Senhor, falei: Senhor, se for para me ministrar hoje, envia alguém, um enviado de Deus, né, a falar para me ministrar hoje. E aí eu pedi para a Thaís ministrar no meu lugar. A escala de hoje era eu, Thaís, Thalia e a Isa. E aí tudo certo, mandei mensagem para mim, que ela organizou. Até então não ia ministrar hoje, porque eu estava com essa dúvida no meu coração: Senhor, não quero te honrar somente com meus lábios, quero que realmente minha vida seja uma adoração a Ti, que o meu coração realmente esteja voltado ao Senhor. E aí a Thalia não conseguiu vir. E infelizmente, tive que ministrar hoje. E eu caminho com essa certeza, sabe? Se for para mim cumprir uma escala, eu não quero adorar ao Senhor. E mediante essa pergunta que eu tive hoje de manhã, o Senhor me respondeu agora no culto. Uma adoração poderosa da parte do Senhor. E é nos seus dias mais difíceis que o Senhor tem nos sustentado, tem nos levantado para ser resposta para as vidas. E dando mais um testemunho sobre isso, sobre coração, em um tempo de oração, faz alguns anos, passei um tempo de oração, meses, orando 1 hora por dia, né? Sacrificando 1 hora para se aproximar mais de Deus. E teve um dia que o meu coração se alinhou com o coração de Deus. E eu pude sentir realmente o que o Senhor estava sentindo. Talvez por eu ser um coração de evangelista, o Senhor me deu esta resposta, né? O que o Senhor sentia era amor, mas um amor incorrespondido. Não sei se é essa a palavra. E um amor que gerava dor nele mesmo. Porque ele entregou seu próprio filho e muitos ainda nem o conheciam. E por que eu estou falando sobre isso? Porque assim como a pastora falou, assim como o pastor está falando, e eu costumo falar, sempre existe mais de Deus para que a gente possa conhecer. E é nas horas mais difíceis que o Senhor traz a resposta para nós, mas não somente traz, mas nos usa como resposta. Esse é o breve testemunho, amém? Deus, Ele estava dizendo assim: tão somente para que as gerações dos filhos de Israel tivessem a experiência da guerra, pelo menos aqueles que não tinham conhecido antes, aprendesse a guerrear. Por que Deus é apaixonado pela guerra no Antigo Testamento? Porque como é uma sombra do Novo Testamento, quem é que mais tem guerras nessa estrada, nessa vida? A igreja. A igreja, irmão, todos os dias ela tem que guerrear. Ela tem que lutar. E sabe o que Deus está falando através dessa palavra? Eu amo a guerra da velha aliança, do Antigo Testamento, porque isso vai servir de aprendizado para a minha igreja no futuro. Só que o problema, igreja, é que a geração do meu pai, da minha mãe está passando. A minha geração já está chegando na velhice. E as novas gerações que estão vindo, será que eles têm testemunho de guerra? Será que eu e você temos guerreado ao ponto de gerar testemunho e relatar para aqueles que estão vindo na caminhada? Quanto tempo faz muitas vezes que nós não oramos, jejuamos, que nós não temos experiências de guerra com Deus?
Nesta manhã nós estávamos aqui conversando. Nós estávamos conversando aqui no discipulado. E entrou no momento, irmão, de testemunhos. E os momentos de testemunhos são resquícios das guerras espirituais que a igreja tem passado. Quantas das vezes eu entrei num culto de oração e as irmãs do coque estavam dando testemunho da guerra espiritual que ela estava travando. E quantas das vezes ela dizia: mas até aqui o Senhor me fez vitorioso. Quantas das vezes eu entrei num culto, irmão, de oração, e eu sentava com meus líderes de cabeça branca, e eles diziam: ah, que experiência maravilhosa eu tive com o Senhor nesta madrugada. Porque isso, pastor Alisson, essa geração está deixando passar o Espírito Santo de Deus e está ficando de lado, irmão. Culpa de quem, pastor Alisson? Minha culpa, sua culpa. Porque os espinhos que estão sobre as nossas costas tem feito você olhar e falar: eu não vou guerrear. Eu entrar nessa guerra vou nada. Ei, quantos líderes estão se escondendo? Quantos líderes estão se escondendo? E Deus está dizendo: eu quero ter intimidade com a minha igreja. Eu quero ter momentos particulares com a igreja. Igreja, você não escuta mais a juventude em um canto dizendo: olha, essa noite eu tive uma experiência com Deus. A palavra que eu ouvi naquela noite foi maravilhosa. E eu corri para os pés do Senhor e os céus desceu. Você não escuta mais isso. Os ditos de guerra estão acabando. As experiências de guerras estão acabando. Mas Deus está bradando e está dizendo: eu deixei espinhos no meio de vós, para que vós lembre de mim. Não entendi, pastor Alisson. Sabe aquela luta que você está passando na sua família, na sua casa? Sabe aquela luta que você está passando no seu emprego? Sabe aquela luta que você está passando no seu ministério? Foi o próprio Deus que deixou lá. Meu Deus, apóstolo, Deus deixou esses espinhos para que nem eu, nem a senhora esqueça dele. Não, só foi eu e a apóstolo aqui, ó. Deus deixou espinhos no meio de nós, igreja. Sabe por quê? Por quê, pastor Alisson? Para que você não esqueça quem é Ele. Para que você tenha guerras particulares. A igreja precisa de guerra para vencer as batalhas. Oh, aleluia! Se coloque de pé nessa noite, o tempo já foi. Pastor Alisson, é por isso que eu estou passando aquela situação? Muitas das vezes sim, irmão. Porque quando nós ficamos numa rede preguiçosa, deitados, esquecemos da guerra, esquecemos das batalhas. E foi o próprio Deus que enviou o anjo, irmão. Isso é interessante. O próprio Deus enviou o seu anjo. Digam para eles que eu não vou tirar os inimigos que estão no meio deles. Aí Jesus disse: é preciso crescer o joio no meio do trigo. Então isso vale para hoje, pastor Alisson? Sim. O joio, irmão, são os espinhos que todos os dias a igreja precisa enfrentar e conviver com eles. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu preciso te tirar de algumas batalhas. Eu preciso remover alguns espinhos. Eu preciso fazer lembrar que ainda sou o mesmo Deus de Abraão. Eu ainda sou o mesmo Deus de Isaac. Eu ainda sou o mesmo Deus de Jacó. Eu ainda sou o mesmo Deus de Josué. Eu quero ver uma igreja que luta, que batalha e que vence as suas guerras.
isso, pastor Alisson? Porque quando você estiver no meio da sua parentela, você vai dizer: ainda existe um Deus que faz milagres, que transforma vidas e que dá intimidade àqueles que buscam. O mundo está do mesmo jeito, o mundo vive do mesmo jeito, mas a igreja precisa ter intimidade com Deus. Neste momento vamos louvar ao Senhor. Nesse momento vamos exaltar o nome do Senhor. Mas eu já quero te convidar, aqueles que querem ter experiências com o Senhor, aqueles que ouviram essa palavra e sabem que existe a guerra, e que a guerra é necessária, e se você está nessa guerra, o Senhor está te convidando: vem.